A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 4. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 25 de janeiro de 2026 e está sob o tema Os Discípulos de Cristo e a Tentação. Bem, o texto áureo se encontra no livro de Provérbios, o provérbio de número 1, o verso de número 10, que está escrito desta maneira: Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consintas. Tá bom? Provérbio, capítulo 1, o provérbio de número 1, o verso de número 10. A verdade aplicada nos ensina que, com a graça de Deus, é possível vencer as tentações, perseverando em oração e vigilância. Tá bem? Vamos para os objetivos da lição, que são os 3. O primeiro é ressaltar que Jesus venceu as tentações. O segundo, reconhecer que ceder à tentação leva ao pecado. E o terceiro, saber que não ceder às tentações é honrar a Deus. Amém? Então vamos para a nossa lição, como sempre fazemos, separamos aquilo que consideramos para a nossa análise mais necessário. Obviamente tem a análise do escritor, tem a análise do aluno, tem a análise do próprio professor e a análise daqueles que procuram contribuir para melhorar a aula da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos falar sobre os discípulos e a tentação. Primeiro, vamos tentar entender o que é a tentação. Quer dizer, o que é a tentação? É atrair ou induzir para algo, quer dizer, a pessoa atrair ou induzir para algo desejável, mas que é proibido, errado, ou que contradiz normas, levando a um desejo veementemente difícil de resistir. Então está aqui uma das definições do que é a tentação. Então vai ser atrair a pessoa ou induzi-la para algo que ela deseja. Então veja, começa pelo desejo, né? pelo sentimento, pelo desejar alguma coisa. Mas que este desejo ou este algo é proibido ou errado, ou que contradiz normas, né? São várias as formas de pecar. Levando a um desejo veementemente difícil de resistir. Tá? Esta é a consideração que nós vamos ter no decorrer da lição. Veementemente difícil de resistir. Quer dizer, aquilo que foi alimentado na alma, que levou à atração, né, para algo desejável. Vamos nos lembrar de vários exemplos, óbvio, que vai saltar aos nossos olhos o primeiro dos pecados, né, ou os primeiros a pecarem, que foram os nossos pais, mas que desejaram algo, quer dizer, foram atraídos para algo que era proibido, que havia sido proibido, tá bem? E que fez o quê? Levou-os a um desejo muito difícil de ser resistido. Obviamente que não resistindo, aconteceu, gerou o pecado. Porém, com a graça de Deus, perseverando em oração e vigilância, ela é fácil, se torna mais fácil de nós vencermos as tentações. Tá bem? Aqui eu coloquei 2:1 para seguir a ordem do que o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então, do que nós precisamos, tá? Se torna algo difícil de resistir, chama-nos a atenção, é desejável, porém, não é para que nós tenhamos, ou para que nós tomemos posse, ou para que nós, provemos ou façamos, mas o Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras, nos dá o caminho a vencer as tentações. Primeiro, com a graça, né? Com a graça, com aquilo que Deus manifesta na vida do cristão, dando-lhe armas, dando-lhe condições para resistir, através da graça. Também de nossa parte,
vigiando, né? Muitas vezes nós oramos por quilômetros e vigiamos por centímetros. É aí que está o problema. O problema não é subir o monte da oração, o problema é descer deste monte e se manter incólume. Como que nós nos mantemos imaculados, vamos assim dizer, sem a mancha do pecado? Através da vigilância, do tomar cuidado, do estar esperto, de você saber se conduzir, prestar atenção, como nós vamos ver adiante, o que pode ou não ser uma armadilha. Nós precisamos, e isto nós conseguimos através da vigilância. O Senhor disse vigiar e orar. Orar, obviamente, é que blinda também o crente, vai blindar, vai dar uma carapaça, vai dar algo que resista às setas de Satanás. As setas de Satanás. Porém, se nós não buscamos a graça, se nós não temos o costume de orar constantemente, não é aquela oração de caçador, né? Não é aquela oração de cata-chinelo embaixo da cama, mas é perseverar, é continuar em oração constantemente, diariamente, diuturnamente e com a oração, a vigilância, tomando cuidado para não ser surpreendido. Nós temos exemplos sobejos dentro da Bíblia de pessoas que foram tentadas, mas que, através da vigilância, puderam detectar um prato ou uma seta diabólica e, ao mesmo tempo, ainda que alguns com algum tipo de sofrimento, de privação da liberdade, de privação do que quer que seja, mas que conseguiram se manter com as suas vestes brancas, vamos dizer assim, como diz o escritor também, se não me engano, aos Provérbios. Provérbios, capítulo 9, versículo 8, diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Tá bem? Então, nós precisamos tomar cuidado, tá? Sabendo que, veja, não ceder à tentação, o que é? Vamos também entender o que é ceder, tá? Tentado não cedas, eu lembrei deste hino, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar, coragem, ó crente, domina teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Então, o que é ceder? Vamos ter um entendimento. Ceder é que é dar-se por vencido. Na batalha contra o mal, você chega a um determinado ponto em que você simplesmente se entrega, você cede, você se dá por vencido, cansa de lutar. Você já foi tão atingido que você cansa de lutar. Quer dizer, aí o que acontece? Você acaba sucumbindo, você acaba caindo. Tá? Aqui, no caso, não é cair ao solo, é cair no ceder ao pecado. É sucumbir os insistentes ataques do pecado, da tentação do pecado à nossa vida. Tá bem? Ou, eu achei interessante também, é que quando você é vencido, todo vencido, ele coloca-se à disposição de quem? Do vencedor. Se somos vencidos por Cristo pela santidade, nós estaremos à disposição, mas se cedermos ao pecado, se nos dermos por vencidos, se sucumbirmos aos ataques de Satanás através das tentações e cedermos a quem nós nos colocamos ao serviço ou à disposição, aquele que nos venção. É por isso que nesta batalha contra o mal nós precisamos saber, estar pronto e lutar de todas as maneiras para não cedermos à tentação. Por quê? Ceder à tentação, ela traz também, quer dizer, se eu não me entregar ao desejo errado, ao desejo que não deve estar na minha vida, que não faz parte, que é proibido, o que eu faço? Eu honro a Deus. Veja que a minha fidelidade, ela vai trazer louvores a Deus, honras a Deus. Nós vamos ver Cristo sendo tentado por 3 vezes, obviamente ele foi tentado desde o seu nascimento, desde que o Verbo se fez carne e habita entre nós até a hora do brado na cruz do Calvário, o Senhor ele é tentado. Porém, nós temos, né, na lição exclusivamente a questão
de quando o Senhor sai do deserto, ou ele está sendo provado, ele está passando por aquele momento de necessidade, alguns momentos na sua vida, o diabo, obviamente, vem tentá-lo. E o que ele faz? Ele simplesmente resiste à tentação, tá bem? E faz o quê? Ele vence. Vencendo, a glória, a honra também vem a Deus. Porque, obviamente, toda vez que nós cedemos às tentações, o que acontece? O bom nome de Cristo, ele é vituperado, ele é envergonhado, ele é escarnecido, ele é zombado, tanto por seres espirituais malignos, quanto pela humanidade que está olhando para nós. Então, nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Quando olhamos para o ponto de número 1, tá bem? Então, nós vamos partir destas premissas, destas explicações, tá bem? Tentação sendo a atração ou a indução para algo desejável, mas que é proibido, tá bem? E este desejo, o que ele faz? Ele vai levar, esta atração vai levar a um desejo veementemente difícil de resistir. Obviamente, alguns vão sucumbir, né? Vão se dar por vencido, vão colocar-se à disposição do inimigo, porém, se nós seguirmos os preceitos, os mandamentos, os ensinamentos das Sagradas Escrituras ensinadas e vivida, vivenciada e também exemplificada pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos vitória, tá bem? Porque no ponto de número 1, nós temos Jesus ensina a resistir à tentação. Nós vivemos num período em que nós temos aí N compêndios, muitos livros querendo ensinar muita coisa, muitos livros bons, outros nem tantos. É por isso que nós precisamos ter a consciência, a perspicácia de um cristão que está em oração e vigilância para também não ser enganado por tais escritos. Nós precisamos aprender a escolher aquilo que vamos trazer para a nossa vida, mas o livro principal, como sempre dizemos, o nosso livro de cabeceira é a Bíblia Sagrada. Então, Jesus, veja, o mestre por excelência, tanto por ser Deus, tanto também porque na encarnação ele experimenta as nossas necessidades, as nossas provações, as nossas tentações, contudo sem pecar, como nós vimos em outras lições, nós temos que ele nos ensina a resistir à tentação. Então, veja, aquela máxima de que a carne é fraca, o dizer em si já se torna mais fraco ainda. O citar isto se torna mais fraco ainda, porque nós temos o mestre por excelência, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico de número 1 começa, Jesus ensina a resistir à tentação. Como? Então, Jesus nos ensinou, primeira e básica a lição para vencer a tribulação, a tentação, é orar ao Pai para que não nos deixe cair em tentação. Óbvio que nós temos que nos lembrar da oração dominical do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então vejam bem, a primeira lição que o Senhor nos dá é dependermos do Deus Pai em oração. Tá bem? Em oração. E esta oração, obviamente, ela não é uma mera oração. Tá? Na lição dos jovens, também da editora Betel, nós vamos falar sobre isto. Veja, é um momento em que nós lamentamos, é que nós choramos, é que nós sangramos, o coração sangra por causa das consequências. Depois você dá uma olhadinha na aula dos jovens também, você vai ver que interessante, que é maravilhosa. Então veja bem, Jesus primeiro nos ensina a orar ao Pai, para que não nos deixe cair em tentação. É viver nos braços do Pai, é viver na dependência, é estar aos pés da cruz. Então o Senhor nos ensina a orar, mas não é, como eu já disse, aquela oração de caçador, né? Põe o joelho no chão, o outro não faz a mira, atira e volta, e vai embora.
né? Não, não é esta a oração. Veja, esta é a parte do Deus Pai, a parte celestial na nossa vida. É o Senhor nos amparando, nos tomando nos teus braços, para que nós não venhamos a cair em tentação. Então, o Senhor nos livra. Segundo, também Jesus Cristo nos ensinando, também nos manda, veja, aqui já é a nossa parte, é o que nós devemos fazer. Tá? Simplesmente ceder, sem vigiar, sem orar, quer dizer, sem lutar, e já se dar por vencido, sucumbir, colocar-se à disposição do pecado, veja, também não é a melhor parte. O Senhor vai fazer a parte dele, não nos deixando cair em tentação, e a nossa é o quê? Vigiar e orar para não ceder, para não sucumbir aos apelos do pecado, aos apelos que Satanás ele envia como pratos, como setas, e tudo aquilo que ele vai oferecer para que nós simplesmente, para que nós saímos da presença de Deus, para sucumbir ao pecado. Obviamente que sucumbindo ao pecado, vamos nos lembrar dos nossos primeiros pais, a tendência é sempre fugir, é sempre se esconder por causa da vergonha do pecado. Então nós temos aqui Jesus nos ensinando esta introdução do ponto de número 1. Jesus nos ensina a orar, mas também nos manda a vigiar e orar. Então esta é a nossa parte. Tá bem? Quer dizer, nós vamos viver constantemente em vigilância, constantemente em oração, e o Senhor fará o quê? Com que nós sejamos conduzidos pelos seus braços para não nos deixarem cair em tentação. Óbvio que carregar nos seus braços é uma ilustração que nós sempre usamos. Então, o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele vai nos ensinar, nos fortalecer, nos capacitar e vai nos colocar no caminho direito para estar em sua presença. Ponto de número 1, veja, Jesus foi tentado no aspecto físico. Então, nós vamos ver nesta passagem 3 aspectos, 3 áreas em que o Senhor Jesus Cristo ele foi tentado e que nós também seremos. Por mais cristãos, por mais firmes que estejamos na palavra, em oração, veja, nós nunca estaremos livres da tentação. Tá? Isso nos dará força para vencermos a tentação e não cedermos caindo em pecado. Mas a tentação, ela virá constantemente. Eu me atrevo a dizer que quanto mais nós estivermos na presença de Deus, com a sua palavra, em oração, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais as tentações virão. Obviamente, como aquele ditado popular, ninguém atira pedras em árvores que não têm frutos. E ninguém atira pedra, eu nunca vi uma criança atirar uma pedra numa janela que não tenha vidros, que não tenham vidraças. Então, quanto mais nós nos santificarmos, nos colocarmos à disposição de Deus, obviamente que as tentações virão para nos tirar desta posição. Então, primeiro Jesus foi tentado no aspecto físico. Veja que no momento da prova, no píncaro da prova, no maior ponto da prova, Satanás então sugere a ele, logicamente a Cristo, que transformasse as pedras em pães, revelando ser o Filho de Deus. Veja, o Senhor está debilitado, o Senhor está com fome, o Senhor está com sede, porque sendo o verbo que se faz carne, ele é 100% homem, tá? 100% Deus, mas ele é 100% homem, ele sente também as mesmas necessidades, são 40 dias em jejum, e o que acontece? Satanás, então, sugere. O que é sugerir? Ele propõe uma ação para ser considerada, quer dizer, para ser pensada. Vamos voltar ao primeiro casal. É a mesma ação que ele usa contra Eva. Tá? Ele vem com uma argumentação sugerindo, tá, algo. Ele sugere que Deus está mentindo para Eva. Aqui, ele faz o quê? Ele vai sugerir que Jesus Cristo faça o quê? Ele demonstre que ele é o Filho de Deus, transformando as pedras em pães. Mas veja, esta atitude, se levada a cabo por nosso Senhor Jesus Cristo, o que faz?
acaba totalmente com a obra de Cristo. Assim como ele conseguiu derrubar os nossos primeiros pais, ele tenta também, o primeiro Adão, ele tenta também derrubar o segundo Adão. Então vamos lá, a sugestão é o quê? Propor uma ação para ser considerada. Ele propõe algo e cria aquela pulga atrás da orelha. Veja, traz confusão, trouxe confusão para a cabeça de Eva. Tá bem? Já de Adão não, porque ela simplesmente oferece, ele vai lá, pega e ele ele se provê do fruto proibido. Mas veja, quantas vezes nos são propostas pelo mundo, pela carne, por Satanás, uma determinada ação, veja, que é o quê? Ser atraído para algo desejável. Qual é a ação? Tomar posse daquilo. Ou continuar pensando, alimentando, até que este desejo se torne muito difícil de resistir. E, obviamente, alguns, infelizmente, serão levados a pecar, a ceder, quer dizer, a sucumbir a estas atrações. Então, veja, ele sugere a Cristo, ele propõe uma ação, transforme essas pedras em pães, tá bem? E para que ele pense, se Jesus Cristo é uma pessoa como nós, vamos dizer assim, em termos egoístas, em termos egocentristas, hedonistas, homens de natureza pecaminosa, pecadora, o que é que nós faríamos? Nós simplesmente iríamos mostrar, ver como é que eu sou bom, transforme a pedra em pão. A pedra vai transformar? Sim, porém toda a ação, tá? Toda a ação de nosso Senhor Jesus Cristo estaria perdida assim como a nossa. Veja, quantas vezes nós cedemos a estas proposições, a este propor do inimigo, do mundo, da carne, e nós simplesmente paramos para considerar, considerando-nos muito fortes, muito crentes, muito isto, muito aquilo. Qual é a tendência? A confusão, e nós, infelizmente, acabamos fazendo aquilo que o diabo sugeriu, aquilo que a carne sugeriu, aquilo que o pecado sugeriu, aquilo que é sugerido a cada um de nós. Satanás fez isso com Cristo. Fez isso com Cristo e faz conosco constantemente. Ele vai sugerir constantemente, ele vai propor que nós pratiquemos uma ação. Porém, nós precisamos pensar se esta ação, tá, que nós estamos considerando, ela não vai ofender a santidade de Deus. Quer dizer, ela não é uma tentação que vai nos forçar a ceder. Cedendo, nós vamos pecar. E ao pecarmos, ao invés de honrarmos a Deus, o que é que nós fazemos? Envergonhamos a Deus, vituperamos o bom nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1, 2. Então, nós vemos aqui o aspecto físico. Veja, pão está ligado à fome, fome está ligado a uma necessidade física, a uma necessidade premente, até no caso física, que é se alimentar. Tá bem? Então, aqui Jesus Cristo é tentado no aspecto físico. E nós também, muitas vezes, somos induzidos nesta área a pecar, né? O inimigo nos sugere que nós tomemos algo para comer, algo para beber, algo para nos alimentar, que não faz parte da doutrina, vamos dizer, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa alimentação, para descedentar, né, o nosso corpo, e nós, infelizmente, acabamos cedendo a estes tipos de coisa, né? Graças a Deus, uma boa maioria não, mas alguns, infelizmente, acabam cedendo. Jesus foi tentado a testar sua filiação divina. E aqui também, ele também é levado a duvidar. Veja, não é que ele duvidou, mas o inimigo, veja, ele induz o Senhor a duvidar que Deus realmente o capacitaria a cumprir a sua missão. Tá? É a mesma estratégia. Ele coloca no coração de Eva a dúvida da fidelidade de Deus. Ele chama Deus de mentiroso. Vocês não vão morrer. Então, veja. Então, aqui vê, induzir, o que é instigar, é provocar os nossos desejos, provocar o nosso... Veja,
atrair ou induzir algo desejável. Então, ele vai provocar a nossa natureza egoísta, a nossa natureza, como eu já disse, a nossa natureza é narcisista, egocentrista, hedonista, tudo aquilo que faz parte da natureza pecadora do ser humano. Então, o que ele vai fazer? Ele vai provocar. Aqui ele provoca o Senhor, ele provoca o Senhor aqui na questão de duvidar de Deus. Ele conseguiu isto com Eva, mas graças a Deus com o nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ao ser tentado, o Senhor Jesus Cristo resiste, tá bem? Por isso que na oração, lembram antigamente como nós éramos ensinados? Não nos induzas à tentação. Então, Deus não tenta, não é tentado e nem induz ninguém à tentação. Por isso, as novas versões trazem a ideia não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, mas foi mudado para não nos deixe cair em tentação. A ideia é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque induzir é provocar alguém a pecar, ou provocar alguém a fazer, a cometer qualquer tipo de ação. Tá? Agora, quando oramos ao Pai, nós pedimos para Ele não nos deixe, nos proteja. Tá? Eu estou lembrando de uma canção antiga, né, que ele dizia, meu coração, minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Então, veja, a tendência aqui do induzir é provocar a Cristo, provocar o quê? Dúvida em Cristo de que Deus realmente o capacitaria a cumprir sua missão. Veja, porém, Jesus Cristo está com o Pai desde a eternidade, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando é que as pessoas conseguem fazer com que nós duvidemos de alguém? Quando o relacionamento não é tão extenso, quando dentro deste relacionamento há desconfianças, porque a outra parte nos deu munição para pensar, ou nós demos munição para pensar o contrário de nós, porém Jesus Cristo conhecia muito bem ao Pai. Ele diz, sou conhecido do meu Pai, e o meu Pai me conhece. Então veja, nós precisamos ter esta ideia, talvez não nestas palavras, mas quando vemos Cristo, Deus Filho, falando do Deus Pai, ele vai dizer desta familiaridade, deste conhecimento, tá? desta união existente desde a eternidade. Então, Jesus Cristo é tentado a fazer o quê? A testar a sua filiação divina. Tá bem? E muitas vezes isto acontece conosco. Nós ficamos preocupados. Será que eu ainda sou? E nós queremos fazer prova de Deus. Nós queremos fazer prova. Ora, isso ao mesmo tempo é tão infantil. Por quê? Porque, veja, a confiança de que somos filhos de Deus, ela vem do quê? Do Espírito Santo, falar com o meu, porque o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Esta confiança vem de um relacionamento íntimo com Deus, familiar, sabe, um relacionamento muito intrínseco com Deus, e isto traz esta confiança. E, obviamente, que ao inimigo nos induzir a duvidar também, como ele fez com Cristo, que nós a duvidar de que nós realmente, de que Deus realmente cumpriria a sua missão em nossas vidas, nós simplesmente vamos dizer a ele, né? Para trás de mim, Satanás, porque eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, eu tenho familiaridade, ele é meu Pai, e eu tenho certeza que ele vai cumprir toda a sua missão na minha vida. Ou cumprir, ou me capacitar para me fortalecer. Aqui no caso é Deus capacitar-nos para quê? Para cumprirmos a missão que ele nos deu. Óbvio que o Senhor não nos daria nada que nós não tivéssemos sido capacitados, ou antes, ou seremos capacitados no decorrer desta missão para levá-la a cabo. Por quê? Veja, ao cumprirmos a missão
capacitados por Deus, o que acontece? Vamos voltar à ideia de honrar a Deus. Nós glorificamos a Deus com aquilo que nós fazemos, tá bom? No ponto de número 3, diz: Jesus foi tentado no aspecto da ambição pelo poder. Aqui sim mexe mais ainda com o egoísmo do ser humano, né? Que é o desejo de poder, é o desejo de controlar, de estar acima, de ter, de ser maior, de ser melhor. Veja que os próprios discípulos passaram por este momento. Diga, Senhor, quem de nós é o maior? Uma mãe chega e diz: olha, fala para este meu filho sentar à tua direita e esse à tua esquerda. Veja que a ambição humana, ela não encontra limites, E isto também foi uma arma usada pelo diabo contra nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele faz? Veja, o diabo ele mostra muitos reinos a Jesus e lhe oferece poder terreno sobre eles. Então, o que ele faz? Ele está tentando. Veja que aquilo que ele está fazendo é efêmero. A partir do momento em que nós pensamos em poder terreno, nós estamos pensando de coisas passageiras, de coisas efêmeras, de vaidades, porque um período é um período. Se está falando de terreno, está falando que pode ter um começo, mas invariavelmente terá um fim, porque é terreno. E tudo que é terreno tem começo, tem meio e fim. Porém, quando nós olhamos para as promessas de Deus para a nossa vida, nós vemos que ela tem começo, meio, mas não terá fim, porque estas promessas são eternas. E o que o Senhor faz? Veja, o que o Senhor faz. Então, quando ele oferece todo este poder terreno, oferece os reinos, é óbvio que ele está falando de coisa que ele tem poder, mas que não é dele. Não é dele. Tá? Mas ele tem, porque o mundo jaz no maligno. E muitas vezes ele vai fazer isto conosco. Ele vai nos oferecer reinos, quer dizer, ele vai nos oferecer poder terreno e nós, iludidos, ficaremos. Tá? E muitos são atraídos, Tiago diz, muitos são engodados. Por quê? Por causa de suas próprias concupiscências, por causa do seu pecado, Mas Jesus Cristo não tinha isto na sua vida, ambição de poder. Ora, porque ele sabia de onde ele veio e sabia para onde voltaria ao término de seu ministério. Então, o que ele faz? Veja, ele apresenta algo para aceitação ou ao sugerir, nós temos de novo, né, a palavra aqui, ele sugere novamente, ele mostra, oferece poder para Jesus Cristo, tá bem? E ele faz o quê? Nisso ele está novamente sugerindo, ele está induzindo, ele está apresentando algo para aceitação ou para alcançar um fim. Veja, vamos ficar com a segunda parte? Então, ele apresenta algo para alcançar um fim. Qual é o fim? A queda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sujeição de Cristo a ele, a colocar-se à disposição dele, sucumbir diante dele. Mas Jesus Cristo resiste. Resiste com o quê? Com a graça que lhe é peculiar. Ele persevera em oração e vigilância. Nós vamos ver o Mestre fazendo isto constantemente. Então, veja, sugerir também traz apresentar algo para aceitação. Ele oferece. Você aceita se você quiser. Você cai se você quiser. Esta máxima de que, eu não consegui resistir, porque a carne é fraca, isto é de uma, não de fraqueza, de uma debilidade espiritual, de uma fraqueza espiritual muito grande. Muito grande. E isso demonstra que o tal cristão, ele não está firmado nestes 3 pilares: a graça, a perseverança e a vigilância. Tá bem? Não busca o Pai para que ele não nos deixe cair em tentação. E também o que ele faz? Ele não vigia e não ora conforme o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos manda orar, aqui, a graça de Deus, ele nos manda vigiar e nos manda também orar. Tá bem? Para quê? Tá? Lembra do corinho das crianças, antigamente? Né?
joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Tá? Há um anjo aqui, há um anjo lá, há um lá na porta e outro no altar. Aí repete, joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Então, perseverando em oração e vigilância. Orar, jejuar, vigiar, e a graça é o joelho no chão. É a oração para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que não sejamos vencidos pela tentação. Então, nós vemos aí as 3 áreas que o Senhor Jesus Cristo, ou os 3 aspectos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. Fisicamente, obviamente, estava bastante debilitado por causa da extensão de dias sem alimentação, sem água. Também ele é tentado para testar a sua filiação. Obviamente que o corpo está fraco, a mente também não está. Né? Nós sabemos que ao ficarmos muito tempo sem nos alimentar ou sem ingerir água, o que acontece? A mente também nós vamos perdendo a lucidez. Vamos perdendo a lucidez. E isto compromete o nosso pensamento. Tá bem? A nossa razão compromete isto. Mas o Senhor Jesus Cristo estava ali. E também foi tentado no aspecto da ambição do poder. Tá? Só para concluir, quando nós vivemos uma vida de contentamento, estamos felizes com aquilo que nós temos, as ambições, elas não que nós não as tenhamos, mas estas ambições serão limitadas. Davi, o salmista diz assim, olha, eu não desejo coisas grandes demais para mim. Veja, não que ele não deseja coisas grandes demais. Então, quando nos tornamos ambiciosos, tá? A tendência de sermos tentados por esses nossos desejos e nós não resistirmos, e se tornar cada vez mais difícil nós resistirmos a esta tentação, porque o inimigo vai nos oferecer o que nós queremos. Então, por isso, nós devemos estar contentes. Se temos com que nos alimentar, temos com que nos cobrir, estejamos com isto contentes. É um ensinamento do apóstolo Paulo que nós precisamos atender. Tá? Não é que nós não temos ambições ou desejos, tá? Ou nós queremos algo, mas isto não pode extrapolar os limites do que é desejável, do que se ambiciona, do que se busca, porque senão vira isto aqui, ó, vira isto aqui. Desejo, tá? Que faz o quê? Que nos leva com um desejo veementemente difícil de resistir. Sendo difícil de resistir, nós não também nos atentaremos à forma como nós vamos conquistar isto. E usaremos de todos os meios para conquistar a nossa ambição. Por isso, nós precisamos controlar os nossos desejos também. 2, a tentação durante a caminhada cristã. Tá? Então, agora nós aprendemos com Cristo, vamos aplicá-la à nossa vida diária, nosso viver diário na presença de Deus. O ponto de número 2, então, a tentação durante a caminhada cristã. Isto vai trazer a lição para a nossa vida, tá bem? Então, no ponto de número 2, eu separei, na introdução do ponto 2, uma explicação. Veja, passar por tentações não é pecado. Como eu disse, e até me atrevi a dizer, que quanto mais nós nos achegamos a Deus, óbvio, o diabo foge de nós, porém, veja, as tentações, eu acredito que elas serão maiores, elas serão mais frequentes, elas serão mais costumeiras. É por isso que a graça de Deus deve estar manifesta na nossa vida, a nossa vigilância lá em cima e a perseverança em oração lá embaixo. Por que lá embaixo? É um trocadilho, me entenda bem. Lá embaixo porque nós vamos estar de joelhos constantemente. Feliz é o crente que anda, como dizia um ditado antigo, me perdoe, o crente anda com os pés para trás, né? Porque quando você ajoelha, seus pés vão estar lá atrás. Então nós andamos mais de joelhos, ou com os joelhos, do que com os pés. Nós vamos
na vida espiritual, na vida espiritual. Entendeu por que eu falei que a vigilância lá em cima e a oração lá embaixo não é o nível da oração lá embaixo, mas é o meu nível. Eu devo estar aos pés da cruz constantemente em oração, buscando graça para resistir à tentação, tá? Então, passar por tentações não é pecado, mas ceder, sucumbir à tentação, sim. Tá bem? Vamos lembrar de novo do hino: tentado não ceda, e ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Tá bem? Ainda que no triunfar contra o pecado, contra as tentações, veja, nos coloque num patamar diferente da visão do mundo sobre o que é viver, porque viver para o mundo é se esbaldar no pecado. É a tentação vir, ele já abraça e cai, né, de joelhos, aqui eu falei de joelhos diante de Deus, mas o mundo cai de joelhos ante as tentações de Satanás. Tá bem? Então veja, melhor e mais nobre será triunfar. Por quê? Poderemos estar aos olhos do mundo sendo aprisionados, robotizados, ou o que quer que seja que ele nos chame, mas resistindo e triunfando, nós glorificamos, nós honramos a Deus. E esta, né, lá no Catecismo de Westminster, a primeira lição, né, do Catecismo é: para o que o homem foi criado? Para honrar a Deus e para se beneficiar de suas benesses. As versões mais antigas, e para gozar, quer dizer, você se alegrar, você se satisfazer em Deus. Tá bom? Tá? Não confunda as coisas, tá? Coisas boas, coisas ruins, nós vamos ter de todos os baús que nós abrimos, tirando das heresias, lógico. Mas vejam bem, então, se eu triunfo, o que acontece? A honra é de quem? É de Deus. Você já viu um time ganhar e o técnico também não ser ovacionado? O técnico não ser, vamos lá, um campeonato mundial. Lógico, tudo aquilo, o score do treinador vai lá em cima, tudo. Então, o chefe ele é sempre beneficiado pelas boas ações da sua equipe. Óbvio, é um exemplo muito tacanha, mas quando nós triunfamos contra as tentações, nós honramos a Deus. O nosso Deus é glorificado. Tá bom? 2:1, vamos lá, 2:1, ele vai falar: todos somos tentados. Obviamente, o próprio Cristo já nos disse isso. Ele disse: se fizeram isto com o lenho, agora eu sempre inverto, o verde e o seco. Se fizeram isto comigo, ora, não vão fazer com vocês? É lógico que vão fazer com vocês. Então, por mais que a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus, as tentações sempre surgem. Tá? Sermos fiéis, sermos cristãos genuínos, orarmos, jejuarmos, santificarmos, estarmos em dias com a palavra de Deus, isto não nos isenta de sermos tentados. Mas, quando estamos nesta situação, a nossa resistência, veja, a nossa resistência, o Pai não nos deixando cair em tentação, e quando praticamos isso, a nossa resistência às tentações, ela é muito maior. Veja, um corpo bem cuidado, bem tratado, bem alimentado, eu não estou falando de estar estourando de academia. Estou falando de você ter uma alimentação. Veja, ele resiste muito mais fácil. Um corpo que é bem, ele dorme bem, um corpo que descansa bem, um corpo que se alimenta bem. Obviamente que é você, não é o corpo, é você que está fazendo tudo isto. Tá bem? Qual é a tendência quando as enfermidades vêm? É este corpo, é esta pessoa, ela está muito mais imune às doenças, ao que vier contra o corpo, o seu corpo vai resistir muito mais facilmente. Quanto o corpo débil, sem alimentação, sem descanso, sem isso, sem aquilo, ele vai sucumbir muito mais fácil às enfermidades. Alma, espírito bem alimentado da palavra, na presença de Deus, vivendo da graça do Senhor, perseverando em oração, vigilância, a tentação vem e simplesmente rebate.
né? Simplesmente bate e volta, e aquele cristão ele está bem preparado para resistir às tentações, Então, mas a máxima é esta, tá? Apesar de sermos cristãos genuínos, estarmos na presença de Deus, adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, não estaremos livres de sermos tentados, de maneira nenhuma. Então, o cristão que pensa assim, ele também é uma presa fácil do inimigo. Por quê? Quando nós nos consideramos muito fortes, qual é a tendência? Nós baixarmos a guarda. Quais são as guardas? Graça, oração e vigilância. Então, a tendência é nós diminuirmos a vigilância, a guarda, baixarmos a guarda. Obviamente que as setas, tá, os ataques nos atingirão com maior facilidade. Então, vamos lembrar disso aqui, tá bem? Que mesmo que estejamos firmados na palavra, as tentações, elas vão surgir sempre, diariamente. Ponto de número 2.2, diz assim: tentações nos desejos da carne, a concupiscência da carne. Veja, essa é coisa que está caindo. São duas coisas que derrubam crente. Primeiro é dinheiro e segundo é pecado, prostituição, os pecados da carne. Prostituição, adultério, como é que é o nome também quando não é casado? Eu vou lembrar. Tá? Então vamos lá. O adultério, tá bem? A fornicação, lembrei. Os pecados pessoais, você cometendo, praticando em você mesmo, entendeu o que é? Tá bem? Então o que acontece? Veja, quando nós pensamos nisso, nós temos que pensar nos desejos, somos tentados no desejo da carne na caminhada cristã. Tá? E eu separei esta parte da lição que diz assim: a tentação é como uma mola propulsora. Já falei bastante sobre isso, sobre propulsão, né? Motores de propulsão. Você tem vários, né? Propulsão a jato, propulsão por combustível fóssil, propulsão por, sei lá, madeira, eletricidade, vento. São várias coisas que pode fazer o quê? Arremessar para a frente, propulsão para frente, tá bem? Então, tem também a marcha ré, mais lenta, mas tem. Então, veja, é uma mola propulsora que arremessa o ser humano para dentro de situações pecaminosas. Veja, não é o pecado, mas é o carrinho, vamos dizer assim, que nós entramos que vai nos levar até o pecado, tá? A tentação vem, ela entra pelos olhos, ela entra pelos ouvidos, ela entra pela boca, ela entra por vários dos nossos sentidos, tá bem? Então a tentação, ela vai tentar, ela vai procurar entrar na nossa vida de várias maneiras, tá bem? O que acontece? Nós simplesmente precisamos fechar estas portas, tá bem? Mas a ideia aqui primária é o quê? Veja, por que domina teu mal? Porque quando nós dominamos esta área da tentação, o que acontece? Lógico, dominamos com a graça de Deus, Deus nos fortalecendo, orando e vigiando. Tá? Domina teu mal. O que vai fazer? Deus pode livrar-te de situações pecaminosas, de queda fatal. Veja, então a tentação é aquele carrinho que nós entramos para chegar no lugar. Os caminhos, os carrinhos, tá bem? Como é que chamamos aqueles que corta caminho? Atalhos que nós pegamos na vida espiritual, que nada mais são do que tentações. Tentações do quê? Tentações por causa da preguiça espiritual, do desânimo espiritual, da falta de desejar o que é espiritualmente sadio. Então, nós vamos usar esses meios para chegar ao que nós queremos, tá bem? O que acontece, então? Nós vamos ser levados a situações pecaminosas. Então, nós estamos sendo levados. Dá para pular do carrinho no meio do caminho? Dá. Vai dar uma raladinha no joelho, vai dar uma raladinha no braço, no cotovelo? Vai. Mas é melhor do que manchar a alma
caindo em situações pecaminosas, você praticando o pecado. Tá? Foi o que aconteceu com quem? No ponto 2.3, nós vamos falar de Geazi. Geazi, né, o ajudante de Eliseu, o que ele faz? A tentação na área material. Lembra que eu disse? São duas coisas que nós vemos constantemente. Notícias, infelizmente, que vemos diariamente. É o quê? Ou envolve dinheiro, ou envolve pecado com a carne. Tá? Prostituição, adultério, fornicação, e o que quer que seja. Estamos vendo notícias de pessoas que estão praticamente há décadas vivendo no pecado da carne. Tá? E outra coisa interessante, veja, muitas vezes o Senhor, ele vai nos libertar, ele nos liberta. O cristão, ele usou droga a vida inteira. Ele pode chegar perto das drogas, não vai dar nada. Ele pode chegar perto de dinheiro, ele pode chegar perto disso, perto daquele. Mas existem situações que nós não conseguimos controlar. Existe sempre uma porta na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Então, o que nós fazemos? As portas que estão seguras, as janelas, nós deixamos do jeito. E aquelas que nós não fazemos, nós fortificamos aquela porta, aquela passagem, aquela brecha, aquela janela, por onde o pecado pode entrar, que é o que nós não conseguimos. Então, o que nós fazemos? Como é que nós fortalecemos esta? Nós criamos uma barricada de oração e de vigilância. E sempre buscando, dizendo para Deus, confessando, Senhor, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso da tua ajuda. E é o que nós vamos fazer, tá bem? Quer dizer, dominar o mal, porque em situações pecaminosas. Tá? Então, estamos falando de quem? Geazi foi tentado na área material, que é a outra que eu estou falando. Era dinheiro da época. Né? Eram roupas, era moedas, era isto, era aquilo, que deixaria Geazi numa situação confortável. Veja, numa situação confortável dentro do poder terreno. Aqui. Mas, na área eterna, com Deus ele estaria muito mal na fita. Muito mal na fita. E foi o que aconteceu, ele ficou. Geazi foi tentado aceitar os presentes que Eliseu, o homem de Deus debaixo da graça, homem de Deus que perseverava em oração e vigiava. Então, Eliseu recusou os presentes, né, de Naamã. Porém, veja, a ambição de Geazi é ter os olhos maior do que... Né? O que ele fez? Ele foi tentar. Veja, o inimigo foi lá e lançou o prato. Lançou. E o que acontece? Ele simplesmente cede. Ele nem luta, ele cede. Ele vai lá atrás, corre e diz, olha, meu mestre se arrependeu, resolveu. Além ele é mentiroso. Ele coloca Eliseu numa situação muito difícil. Não, se foi Eliseu, tudo bem. Veja, ele não está entregando os presentes para Geazi. Tem muita gente que cede ao pecado usando o nome de outros. E isto te torna um ambicioso pecador e um mentiroso quanto mais. O que é um mentiroso quanto mais? É aquela pessoa que mente sem nenhum tipo de escrúpulo, sem nenhum tipo de arrependimento, sem nenhum tipo de nada. Ele chega lá, usa o nome de Eliseu e, obviamente, Naamã, feliz da vida, ele entrega. Porém, nós vemos que, veja, o poder, a satisfação que este poder terreno traz, ele é passageiro. Porque logo Geazi, ele vai ser atacado. Por quê? Por causa da sua ambição. Geazi passa a ter lepra. Ele passa a ser leproso. Veja, agora ele vai ter que, não vai poder se beneficiar do que ele obteve, porque agora ele vai ser excluído de estar no meio dos outros, ele vai ser um pária, ele vai ser lançado fora da comunidade, porque ele tem uma doença que, né, faz o quê? Ela distancia, separa, né, ela contagia por ser contagiosa. E naquele tempo, os recursos e as curas, a não ser por milagre, eram muito escassas, ele viveria para sempre, fora do arraial.
E isto faz também o pecado na nossa vida, é como uma lepra. Nos tira da presença de Deus, nos afasta de Deus, nos afasta da comunidade e nos faz viver fora do arraial dos santos. Então nós precisamos tomar cuidado. Veja, Geazi, infelizmente, não, eu vou usar aqui, veja, Deus pode livrar-te de queda fatal, a lepra, Geazi, tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado. Mas existiram situações que foi só para ensinar. Eu não quero passar por determinadas situações só para aprender. Veja, existe aquele que apanha para aprender, o que morre de apanhar e nunca aprende, e os que aprendem só de ver os outros apanhando. Você escolhe o que você quer, tá bom? Geazi tentou, foi tentado, cedeu, pecou e ficou leproso. Eu não quero determinadas coisas para aprender. Nós vamos usá-lo como exemplo mais adiante. Ponto de número 3 e último, ponto de número 3, diz que a tentação não vem de Deus. Então, veja, lembra na explicação que eu dei sobre induzir ao pecado e não nos deixar cair em tentação? Então, é isso. Deus, como disse Tiago, Deus não tenta e nem é tentado. Mas quando somos tentados, somos engodados, somos enganados, ludibriados pelas nossas próprias concupiscências. Cada um é tentado por sua própria concupiscência, tá bom? Então nós vemos no ponto de número 3.1 que a força para resistir, tá? Então o cristão deve ser cauteloso, tá? Aqui nós já falamos. Então vamos ficar com o identificar as tentações que possam ser comparadas a ratoeiras ou armadilhas. Veja, identificar algo é que você vai prestar atenção, você vai parar para pensar. Tá? Eu tenho um pensamento assim, a partir do momento em que uma determinada coisa na minha vida passa a interferir na minha vida com Deus, na minha vida familiar e na minha vida congregacional, eu já não posso mais vê-la como bênção, porque ela está interferindo, ela está atrapalhando, não vou chamá-la do contrário, mas eu preciso identificar, quer dizer, eu preciso reconhecer quando algo é realmente uma bênção ou quando é um prato, tá? E, infelizmente, muitas pessoas, eles não param para isso, eles simplesmente vão lá e se esbaldam, né? Chafurdam no pecado, por causa da tentação, porque eles não conseguem discernir, identificar o que é bênção e o que é maldição. Veja, Moisés e Josué descendo do monte, ou chegando, Moisés desce, Josué o acompanha, está esperando, e Josué vê um barulho, ele diz, é barulho de festa, é barulho disto, Josué fica animadíssimo, Josué ainda não consegue discernir, mas Moisés experiente, Moisés conhecedor, tá? Tem intimidade com Deus, ele sabe, ele ouve o som, ele diz, não é som de vencido e nem é som de vencedores. Veja, ele identificou, e quando chegou no arraial, o que é que eles estavam fazendo? Pecando. Então nós precisamos aprender a identificar as tentações, tá? Não chamar de bênção o que não é bênção e recusar bênçãos porque nós achamos que não é, porque não é da maneira que nós queremos. Então, primeiro, reconhecer a fraqueza. Tá? Aqui está o fechar a porta que eu falei anteriormente. Existem portas que nós conseguimos vencê-las, existem tentações que nós aprendemos e conseguimos vencê-las facilmente. Mas existem algumas situações em que nós não conseguimos controlá-la. Então, nós precisamos fortificar esta porta. Tá bem? Ponto de número 3.2 vai falar sobre a oração para vencer a tentação. Então, é indispensável ao discípulo de Cristo uma vida diária de oração, priorizando, quer dizer, colocando nos primeiros lugares. O quê? O uso do tempo. Hoje nós estamos usando o tempo com futilidades. É o dia inteiro na frente da televisão,
É o dia inteiro na frente do computador, é o dia inteiro na frente com o celular na mão, é o dia inteiro se divertindo, o que não é pecado, mas, veja, há tempo para todas as coisas. Mas o nosso tempo, nós precisamos priorizar. O que é priorizar? Você pode dividir o seu dia, o seu tempo. Só que lá nos primeiros lugares, o que é a primazia? É o quê? A vida de oração. Tá bem? É a leitura da palavra. É o jejum. É você estar, você santificar. Então, é saber usar o tempo. Paulo chama de remir o tempo. Aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E o esforço. Quer dizer, o nosso esforço. Nos esforçamos para tantas coisas fúteis, né? Irrelevantes. Mas não nos esforçamos para o que realmente interessa, que são as coisas de cima, que são as coisas eternas. Tá? Eu coloquei aqui cabeça vazia, oficina do diabo. Tá bem? Então, priorizar o tempo. Né? Davi, cabeça vazia, no modelo, ele deveria usar o tempo dele bem. Mas, irmão Maurício, ele ia ter que estar na guerra, mas ele estaria bem. Ele está priorizando o tempo do rei. O tempo do rei é batalhar, é administrar, é controlar. Não ficar zanzando dentro de casa. E assim também nós, obreiros. Tá bom? Então, nós precisamos priorizar, fazer um bom uso do tempo. Tá? Paulo fala sobre essa questão, ele vai falar sobre, né, remir o tempo, remir o tempo. Tá? Quando ele fala de remir, ele está falando de usar o tempo da melhor maneira possível. Tá bem? Usar o tempo bem, de maneira sábia, consciente. Como é que um cristão faz um bom uso do seu tempo? Dedicando ele ao Senhor. Tá? E o esforço? O esforço é tudo aquilo que nós empenhamos da nossa parte para conquistar alguma coisa. Nos esforçamos, como eu disse, para muita coisa. Fazemos hora extra, que não é ruim. Trabalhamos em 2, 3 empregos, o que não é ruim, desde que esta prioridade, este esforço, não seja único exclusivamente para as coisas terrenas. A prioridade é buscar as coisas que são do alto, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa e o inimigo das nossas almas buscam nos direcionar o nosso tempo, os nossos esforços, no quê? No sentido contrário da oração. Também no sentido contrário do servir a Deus, do estar à disposição de Deus, colocar-se à disposição de Deus e não sucumbir. Logicamente que a nossa natureza humana, o que ela deseja? Pecado. Por isso que na luta entre a carne e o espírito, a carne pende para as coisas do mundo, da carne. O espírito, ele tende para as coisas do espírito. Tá? A tendência é buscar as coisas de Deus e do seu reino. É buscar primeiramente a Deus e a sua justiça. As demais coisas, que é o que os homens fazem, buscam isto desenfreadamente, nos serão acrescentadas, ponto 3 e último. Já falamos do 2, falamos. Então, 3 e último, deixa eu só achar ele aqui, né? Piririm, pororom. Fugir da tentação é uma estratégia. José, porém, um homem íntegro e temente, por isso preferiu fugir a ceder àquela tentação. Qual a tentação? Nossa, você é bonitão, hein? Vai ver o cabra, não é tudo isso. Mas o diabo sabe que uma das suas fraquezas é ser elogiado, é ser lisonjeado, é ser, né? Por isso que o homem é provado mais pelo elogio do que pelas críticas. Veja, nós temos, eu coloquei 2 personagens, Davi e José. A mesma natureza humana, os 2 têm. Praticamente é a mesma tentação. Tá? Uma não se oferece, no caso do Betseba, ela não se oferece, mas também tomar banho no telhado, no teto, também na laje, não é uma coisa muito cristã, né? Não é uma coisa muito segura.
José, a mulher se atira a José, mas José tinha aparência. É bem diferente. Tá bem? Veja, é a mesma, vamos dizer, a mesma natureza. São homens, a natureza é pecaminosa. É o mesmo tipo de tentação, mulher, tá? Davi e José são tentados. Davi, ao ver Betseba, José, ao ser assediado pela mulher de Potifar, tá? É a mesma situação, porém, veja, são ações totalmente diferentes. Enquanto um manda buscar o pecado, o outro foge do pecado. Porque Davi mandou buscar Betseba. Falou, não, traz ela aqui, preciso conversar com ela. José simplesmente joga, deixa a capa na mão dela, corre e vai ser preso, porque ela vai mentir. Lembra que eu disse? Se manter incólume, às vezes, dá-nos a sensação de termos tido prejuízo. José, se eu não me engano, ele vai ficar 4 anos preso por causa disso. Ele vai discernir sonhos, o Senhor lhe dará revelação daqueles sonhos, mas ele vai ficar preso. Mas o que acontece? Ao sair da situação, tem a sua vida familiar, o seu reino, totalmente conturbado. Este aqui vai ser o segundo homem do Egito. Tá bem? Vamos encerrar, já passamos um pouquinho do tempo, nos desculpem, tá? Mas os discípulos de Cristo e a tentação. Os discípulos e a tentação. A escolha é tua. Vai escolher como Davi ou vai escolher como José? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas vai ver depois, o reino vai ser totalmente, e depois ainda vem o cativeiro. E tudo isto nós veremos por quê? Porque simplesmente Davi resolveu satisfazer os seus desejos. José não satisfez, não era dele, mas não fez os desejos, não satisfez os desejos dela. Tá bem? Vamos pensar de novo? A mesma natureza está em todos nós. As tentações podem ser as mesmas, mas o que é que vai diferir? A nossa intimidade com Deus e a nossa decisão de nos mantermos fiéis e honrar a Deus com a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.